A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos, olha aqui, na nossa lição de número 6. E na lição de número 6, nós vamos falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, do ponto de vista o que a Bíblia pensa sobre o ser homem. E deixa eu dizer para você, para mim, este é o ponto central de toda deturpação do espírito da Babilônia. Por quê? A partir do momento que você desloca o homem da sua posição original, todo o projeto e propósito de Deus acaba perdendo o nexo e o sentido. Então, eu quero convidar você a estar conosco, certo? Estudando esta lição e aprendendo o que a Bíblia fala sobre a verdadeira masculinidade. Qual o propósito deste tempo para esta masculinidade e como nós podemos aplicar esta masculinidade dentro da nossa vida cotidiana. Deixa eu dar uma dica para você. Eu gosto muito de filmes. E tem um filme que eu já assisti, creio que uma centena de vezes, e não estou exagerando. Esse filme chama-se Um Senhor Estagiário, certo? Um Senhor Estagiário, com o Robert De Niro e a Anne Hathaway, tá? É mais ou menos assim, bem resumidão a história. É a história do senhor de 70 e poucos anos, que vai trabalhar numa empresa de tecnologia, e este senhor, ele tem todos os requisitos que nós olhamos e imaginamos sobre o que é ser homem. Sua postura, jeito de falar, relacionamento com os mais novos, com mulheres. Então, ele tem esse lado da masculinidade muito evidente no filme. Ele carrega lenço, ele é pontual, ele se veste bem. Mas o que me chama a atenção nesse filme é uma cena, mais ou menos na metade do filme, em que, depois de uma situação que eles ajudam a Anne Hathaway, e eles estão num bar, e eles estão bebendo num bar, comemorando, né, o objetivo que foi bem sucedido, e a Anne Hathaway, um pouco alta, ela vai virar para ele e falar, não sei o que lá, rapazes. E ela para e diz, viu, quando foi que nós deixamos de tratar homens como homens? Agora eles são rapazes. A nossa geração é a geração do manda ver, menina, ou seja, vai para frente, se empodera. E os homens deixaram de ser homens e voltaram a ser rapazes. E é neste ponto que nós começamos a nossa lição, a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. O nosso textuário diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. A verdade prática diz assim, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Vamos definir a virilidade, responsabilidade e liderança? Virilidade tem a ver com ser viril, certo? Quando nós falamos no nosso português, no nosso brasileiro, sobre virilidade, a ideia que se tem de virilidade é a questão de potência sexual, tá? De potência sexual, ou de um corpo sarado. Mas virilidade, o termo, a ideia virilidade, tem a ver com potência, mas um poderio, certo? Força, condições de suportar as adversidades. Ou seja, alguém viril é alguém que é capaz de suportar. Responsabilidade é aquela que tem um posicionamento e não abre mão dos seus princípios, ou seja, você deu alguma coisa para ele fazer, você colocou algo na mão dele, ele assumiu algo,
ele vai levar a cabo aquilo que está sendo pedido a ele. Tá? Então, o homem, ele tem a masculinidade, ele é um homem de verdade, ele é viril, ele é responsável e ele tem um chamado à liderança, certo? Liderança não é o ato despótico de você mandar e os outros fazerem. O verdadeiro líder se lidera pelo exemplo. E nós olhamos isso em Cristo. Cristo é o nosso ápice da masculinidade, da hombridade. Tá? Então é aí que nós vamos começando a nossa lição de número 6. O nosso primeiro tópico, ele diz bem assim: a masculinidade bíblica. Preste atenção, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tá? Em Gênesis capítulo 2, nós vamos ver a criação do homem. O homem é formado do pó da terra. O Senhor faz barro, sopra sobre ele a narina e faz-lhe um homem, certo? Mas veja bem, e o Senhor, o que ele faz? Ele coloca o homem no jardim e ele vai dar duas responsabilidades ao homem. Primeiro, cultivar o jardim. Segundo, guardar o jardim. A responsabilidade de todo homem, minha e sua, como homem, a nossa responsabilidade básica, certo? É cultivar e guardar. Cultivar fala exatamente desse preparo da terra, tá? É trabalhar de jardineiro. Veja bem, eu estou numa região agrícola, certo? A minha região aqui, uma região agrícola, em que os homens de forma geral, eles vão todo dia para a roça, certo? Vão para a roça, nós temos a plantação grande de poncã, maracujá, muito cereal, então eles vão para a roça. E qual é a ideia desta ida para a roça? Eles vão de enxada, eles vão de foice, vão de roçadeira, alguns têm trator, a maioria não tem. É um serviço muito manual. Então, eles vão virar a terra com a enxada, eles vão capinar, trabalha com a foice, o facão, é tudo muito manual. A ideia do cultivar o jardim é exatamente este princípio. Primeiro, do trabalho do homem. O homem precisa trabalhar. Uma das ordens do Senhor, antes mesmo da queda, é que o homem deveria trabalhar, ele iria cultivar. Tá? Mas este cultivar vai muito além de simplesmente a terra. Por exemplo, eu não tenho terra, eu não tenho roça, tá? Mas eu tenho um Éden que o Senhor me deu. Qual é o meu Éden? O meu Éden é a minha família. O meu Éden é a minha esposa. E qual a minha obrigação bíblica? É cultivar o meu Éden. É fazer o meu Éden florescer. É fazer o meu Éden frutificar. É estar mantendo o meu Éden limpo de impurezas, de ervas daninhas, tirando pedras, preparando o meu Éden para ele atingir o seu potencial. Ou seja, o trabalho de todo homem, veja bem, o trabalho de todo homem é cultivar o seu Éden. E o seu segundo trabalho, a segunda responsabilidade bíblica para este homem, né, é proteger esse Éden, é guardar este Éden. Como o homem vai guardar este Éden? Nós estamos aqui no final da safra da poncã, certo? E alguns irmãos que congregam comigo, eles têm a sua plantação de poncã. E qual a preocupação deles, né, nessas épocas de colheita? É que muita gente entra para roubar a poncã, certo? Um dos irmãos congrega comigo, ele sempre fala, eu não tenho problema que alguém venha e tire uma sacolinha de poncã para chupar em casa. Mas as pessoas vêm e levam de cachada, estraga, traz praga aqui para o meio. Então o que ele faz? Ele sai de manhã e fica o dia inteiro dentro do seu pocanzá, atendendo, coloca pessoas para atender. Esses dias eu passei lá para pegar minha sacolinha de poncã, né? E a entrada dele, ele está na cerca de arame farpado, ele encheu de galhada para
tentar impedir que as pessoas entrem, ou seja, ele está protegendo o seu pocanzá. E esta é a ideia de proteção que o Senhor traz para mim como homem, para você como homem. A masculinidade, certo? Das obrigações, das responsabilidades do homem bíblico é proteger o seu Éden, é proteger a sua família, proteger a sua esposa. E como nós fazemos isto? Conhecendo, sabendo os perigos, entendendo aonde são as brechas que precisam ser sanadas. Primeiramente, na minha vida. Primeiramente, na minha vida. Eu não posso curar feridas se eu estiver doente. Então, este homem bíblico, ele olha para o Senhor e cura a sua vida diante do Senhor. Ele cura a sua vida do pecado, ele cura a sua vida da idolatria, ele cura a sua vida da prostituição, ele cura a sua vida da pornografia. Então, tudo isso faz com que o homem bíblico, ele possa guardar a sua família. Por quê? Primeiro, ele guardou o seu coração, porque é do coração do homem. Homem no sentido homem e mulher, mas do homem como gênero também, que procede todos os males. Simples. Então, o homem precisa guardar o seu jardim. E a partir do momento que ele cultivar o seu jardim, que ele guardar o seu jardim, a sua liderança será automática, certo? A sua liderança será automática. Nós temos aqui na minha região criação de gado, carneiro, de frango, e é interessante, esses dias, um irmão nosso, né, eu fui fazer uma visita, e ele tinha ido, certo, lá no seu sítio, que dá 9 quilômetros, certo, mais ou menos 1h30 a cavalo para ir, 1h30 para voltar. Ele foi para quê? Para curar um boi. Ele deixou todos os seus afazeres e foi curar este boi. Quando ele chega, ele chama os seus animais e eles vêm, certo? Eles vêm até ele. Logicamente, aquele que está doente, ele não quer ser curado, mas a liderança deste homem, que é o homem que cuida, é o homem que alimenta, é o homem que protege este gado, certo? Ele vai atrair a presença deles. Da mesma forma, é esta questão da liderança do homem bíblico. O homem bíblico, ele exerce a sua liderança dentro do lar, não com despotismo, não com autoritarismo, mas ele exerce a sua liderança em amor. Por quê? Porque aqueles que estão sobre a sua guarda, aqueles que estão sendo cultivados pelo seu amor, cultivados pelo seu exemplo, eles se veem constrangidos pelo aquele amor e eles vão fazer igual. É interessante que nós vemos isto na vida de Cristo. Em nenhum momento você vai ver Cristo impondo nada aos seus discípulos, mas a sua liderança, o seu exemplo era tão forte para com os seus apóstolos que ele, veja bem, que ele fazia e os seus aprendiam e continuavam, replicavam aquilo que ele fazia. E esta, irmãos, é a ideia da masculinidade bíblica. Um homem que se posicione como homem. Tá? Eu sei que hoje, com as ideias de ideologias, né, o nosso segundo tópico é a erosão da masculinidade. O que acontece? O homem tem dificuldade de se posicionar. Por quê? Veja bem, se o homem ele se posiciona contra, por exemplo, contra o aborto, se posiciona como a homossexualidade, se posiciona contra ideologias transgêneros, este homem é tratado como retrógrado, é tratado como fundamentalista. Por quê? Porque dentro do seu direito de discordar, ele se posicionou.
E hoje, na atual conjuntura em que vivemos, todos aqueles que se posicionam, eles são taxados como pessoas que são contra os princípios da do atual século. E isto, irmãos, isto é importante nós compreendermos. Por quê? Porque nós, como homens bíblicos, né, e esta lição, nós vamos falar de homens como gênero masculino, nós nos posicionamos. A igreja se posiciona. Por quê? Veja bem, por que as pessoas têm tanto medo desse livro, certo? Medo desse livro, a Bíblia Sagrada. Por que eles têm tanto medo desse livro? Se ele, segundo eles, é um livro qualquer. Por que no Império Romano esse livro foi caçado? Por que uma das grandes lutas de Adolf Hitler foi contra esse livro? Por que tanto o feminismo, as linhas homossexuais, eles debatem contra este livro, certo? Porque este livro, quando lido, ele revela às pessoas quem ela deve ser em Cristo. Quem eu devo ser em Cristo? Tá? Por quê? Desde o advento da televisão, né, primeiro do rádio, depois da televisão, agora da internet, vem sendo demonstrado um homem que não é homem. Por exemplo, você pega aí, vamos pegar algo que está na moda hoje, o filme Barbie. Tá? No filme Barbie, nós temos uma protagonista, que é a Barbie, e nós temos um coadjuvante, que é o Ken, certo? Irmãos, entenda bem, eu não tenho nada contra a liderança de mulher, certo? Porque desde que você precisa entender que a submissão da mulher ao homem é simplesmente dentro da questão familiar, mercado de trabalho, sociedade. A mulher e o homem são iguais. A sua constituição física é basicamente a mesma. E aquilo que diverge homem e mulher na constituição física foi uma dotação de Deus para que os seus corpos se encaixem, certo? Vocês compreendem? Os seus corpos se encaixem e eles possam gerar um outro ser, simplesmente. É por isso a diferença do restante, os órgãos internos, pele, neurônios, é tudo a mesma coisa, tá? A diferença está na questão reprodutiva, em que o homem tem pênis, a mulher tem vagina, e ali eles podem copular e ter relações e gerar filhos. Fato, tranquilo, tá? Só que o que acontece? Daí nós temos a questão da Barbie. Eu não assisti, não sei se vou assistir, tá? Mas existe esta ideia de que tudo gira em torno da Barbie e o Ken é apenas um bobo alegre que fica ali do lado. Perdão pela expressão, mas essa é a verdade, tá? E essa é a ideia que a mídia vem trazendo desses últimos tempos para nós. Preste atenção, você pega seriados. O homem é dentro da família, o homem é aquela pessoa que não tem palavra, certo? Ele é o lado cômico e a mulher é aquela que resolve tudo. Quando tem um homem forte dentro da família, este homem é truculento, este homem é agressivo. Ou seja, tanto este homem apático, certo? Irreverente, como este homem bruto e truculento, nenhum deles representa a hombridade, a masculinidade bíblica. Por quê? Porque se você for para dentro da palavra de Deus, vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 5, a partir do versículo 21. No versículo 21, vai deixar bem claro que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Ou seja, existe uma equiparação aqui, aonde quem é superior a todos é Deus. E Cristo, ele sendo
a cabeça do homem, ele dirige o homem, e o homem, ele dirige, certo, a mulher dentro do lar. Aí Paulo traz toda uma descrição que a mulher precisa se submeter, ser submissa. Mas esta submissão não está falando de apatia, não está falando de um anulamento, porque esta mulher, segundo o livro de Gênesis, ela é uma auxiliadora idônea, ou seja, é alguém que está do lado, está auxiliando, é alguém que ela está pronta a apoiar, a ajudar e muitas vezes contradizer. Tá? Esta história de que dentro da família a última palavra, né, que o homem tem toda a razão, o que ele fala é lei, não é bem assim. Por quê? Porque nós precisamos entender que o Senhor colocou o homem como cabeça, é aquele que dirige, mas ele está sendo apoiada por uma auxiliadora idônea, ou seja, que ninguém pode acusar a índole dela, uma pessoa decente, uma pessoa moral, uma pessoa ética, porque muitas vezes o homem, por não estar vivendo os padrões e princípios bíblicos, ele é tendencioso a ser egoísta, egocêntrico, certo? Ele procura o seu prazer, então ele deixa o prazer, deixa de lado a família para buscar o seu prazer. Quando este homem tem uma auxiliadora idônea, ele consegue vencer todas as dificuldades. E neste ponto, o filme da Barbie, ele vai descaracterizando o homem. Não que a mulher não possa ser protagonista, ela pode, certo? Deve, né, ela tomar o seu lugar na sociedade, trabalho, tudo. Mas é preciso entender que o homem, ele não é simplesmente um fantoche dentro da sociedade. O homem é a peça central. Por quê? Porque a autoridade de Deus foi colocada sobre este homem. E este homem deve ter uma palavra, deve ser ouvido, ele deve se portar e se posicionar. Por quê? Porque hoje, irmãos, muitos dos nossos homens, eles não se posicionam mais, certo? Eles não se posicionam. Por quê? Porque eles têm medo do cancelamento. Eles não querem ser cancelados. Eles não querem ter o seu nome boicotado. Tá? Porque todas as vezes que um homem se posiciona, certo? Ele não tem lugar de fala. Agora tem esse lugar de fala, né? Você não pode falar contra o homossexual porque você não é homossexual. Você não pode falar contra o liberalismo sexual feminino porque você não é mulher. Você não pode falar com o aborto porque você não é gestante. Ou seja, não tem lugar de fala. Mas dentro dos padrões bíblicos de uma família bíblica, tá? A necessidade da construção dessa masculinidade começa em que o homem precisa entender o seu papel. Ele foi colocado dentro da casa, ele foi colocado dentro do lar para ser o representante de Deus dentro do lar. Ou seja, ele precisa, da mesma forma como Cristo amou a igreja, se deu pela igreja, como Cristo se entregou à igreja, ele precisa se entregar pela sua família. Aí eu vou pegar um outro ponto, que continua no tema da erosão da masculinidade, certo? A ideia de pais sem filhos. A lição de número 8 da CPAD, do trimestre passado, eu te aconselho, né, a assistir a lição de número 8. A lição de número 8, ela fala exatamente desta ideia, desta mentalidade de que toda criança precisa de um pai. Toda criança precisa de um pai. Irmãos, eu pastoreio há 22 anos, está indo para 22 anos que eu pastoreio. E nós temos visto muito dentro da sociedade chamada igreja os efeitos maléficos do divórcio, de crianças que crescem sem pai, ou mesmo aquelas que crescem com pai, mas pai ausente dentro de casa, está
presente, mora dentro da casa, mas ele é ausente dentro da casa. A masculinidade vai nos fazer compreender que nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 6 e você vai ver a família do irmão Noé. O que nós encontramos na família do irmão Noé? Nós encontramos um homem, Noé, que foi um exemplo de pai. Alguém que demonstrava princípios de masculinidade bíblica, mesmo antes desse tema ser famoso, que isso é coisa dos anos 80 para cá, certo? Hombridade, masculinidade. E o que acontece? E o impacto foi tão grande, que os seus filhos aprenderam com ele e seguiram os seus passos. Você está entendendo? A importância da masculinidade, da paternidade. Vai lá para o filho pródigo. No texto do filho pródigo, nós temos um filho rebelde. Certo? É normal isso acontecer. Mas o exemplo do pai, a fidelidade. Olha o que ele vai falar. Ó. Os jornaleiros, aqueles que trabalham por dia para o meu pai, eles têm comida, eles têm salário. E eu tô aqui, ou seja, ele lembrava que o pai dele era uma pessoa honesta, que tratava bem os seus funcionários, certo? Que tinha responsabilidade com os seus e com o que era seu. Ele dizia assim, ó, se meu pai trata assim os seus funcionários, ele vai fazer o mesmo comigo. Eu não vou lá como filho, eu vou lá como empregado. Tá? E quando o pai o recebe de volta, restitui tudo que foi perdido, menos a herança, né? Não se fala nada da herança, mas restitui lugar, restitui a vida, restitui anel, restitui sandália, roupa, tudo. Então, veja bem, na cabeça daquele filho, o exemplo do pai lhe trouxe de volta. A paternidade bíblica é um efeito da masculinidade. Masculinidade bíblica, não masculinidade segundo o mundo. Por quê? Porque hoje os pais, por não querer perder o amor do filho, eles querem ser amigos dos filhos, certo? Não que eu sou amigo dos meus filhos, certo? Irmãos, eu, com muita alegria, eu posso dizer, eu sou amigo dos meus filhos, certo? Eu tenho uma menina de 20, que casa agora em outubro, tenho um menino de 15. Mas eu sempre deixei claro para eles que antes de ser amado, eu quero ser respeitado. E sempre expliquei que não pode haver amor aonde não tem respeito. A base do amor é o respeito, tá? Então, quando nós olhamos para esta sociedade líquida, em que os homens estão se tornando crianças novamente, por isso nós estamos tendo dificuldades na liderança, e eu não estou falando somente de liderança eclesiástica, eu estou falando de liderança de uma forma geral. Por quê? Porque os nossos jovens, não vou falar jovens, simplesmente de 20, 30 anos, não. Vamos pegar de 40 anos para baixo, eu tenho 45, 40, vamos pegar de 50 para me colocar junto. Nós estamos com dificuldade de encontrar pessoas que se coloquem como exemplo de liderança. Vamos pegar na política. Me mostre 3 casos de homens, pode ser homem e mulher, certo? Que tem uma liderança ilibada dentro da política. Vamos pegar na sociedade. Me dê 3 pessoas que você possa apontar e dizer, essas pessoas, puxa vida, eu preciso seguir ela. Vamos vir dentro do nosso nicho, que é a igreja. Mostra para mim, certo? Nós estamos com dificuldade, certo? Se você parar e pensar, você acha homens que são referência. Mas nós temos aí pastores, missionários, cantores, pregadores, que estão caindo em adultério e continuam pregando. Por quê? Porque não saíram da sua adolescência. E essa adolescência tardia é efeito da falta de pai dentro de casa, porque ele não aprendeu as responsabilidades.
E isso, irmãos, me preocupa muito. Por quê? Porque os pais estão querendo ser amigos dos filhos e por causa disso, eles estão abandonando princípios bíblicos, certo? Eu, antes de ser amigo dos meus filhos, eu sou o pai deles. E como pai, eu tenho a responsabilidade de criá-los no temor do Senhor, na obediência da palavra. Eu tenho a obrigação de ser exemplo para eles. Então, nós precisamos entender que a nossa crise de liderança não é por falta de líderes, é por falta de homens que se posicionem. Nós temos aí líderes, né, que eles parecem mais crianças brincando com o poder do que simplesmente homens que deveriam estar conduzindo grandes nações. E isso, irmãos, está sendo impregnado, tá? Hoje, se um menino ele anda com roupas de homem dentro de uma escola, certo? Calça jeans, coisa mais séria, ele é ridicularizado. Preste atenção. Qual é a moda hoje? A moda hoje são roupas femininas que se usavam nas décadas de 90, 2000, calça skinny. Hoje já tem homem usando cropped, uns artistas por aí usando saia. Então nós precisamos entender que isso é falta de uma liderança. Graças a Deus que nos últimos anos Deus tem levantado homens, certo? E teve um homem que marcou muito a minha vida, um pastor chamado pastor Edwin Cole. Ele começou o seu ministério com homens no final da década de 70, começo da década de 80, e ele impactou vidas, certo? Pastor Edwin Cole. E depois dele veio outros. Nós temos pastor Josué Gonçalves, nós temos Thelmo Martinello, nós temos outros que estão se levantando para falar de masculinidade bíblica. O homem sendo um homem bíblico, não um homem segundo os padrões do mundo. Tá? E é isso que nós precisamos ter em mente. E o nosso último tópico é um tópico que me alegrou muito o coração, porque trouxe Boaz como um símbolo bíblico de masculinidade. Irmãos, é tremenda essa história, ó, é de arrepiar, é de alegrar a alma. Por quê? Boaz, na sua posição, ele poderia se aproveitar de Ruth, ele poderia, né, dormir com ela, ele poderia ter uma vida desregrada, mas ele optou. E pelo que nós entendemos dentro da história bíblica, Boaz não era criança, mas ele optou em se guardar. Ele optou, certo? E quando ele conheceu Ruth, que também era uma mulher bíblica, nós vamos falar destas mulheres semana que vem, quando nós falarmos sobre o assunto da desconstrução da feminilidade bíblica, certo? E nesta lição de número 7, eu vou estar com a minha esposa aqui do lado. Nós vamos falar junto com você sobre o que é feminilidade bíblica e ela tem autoridade para falar sobre isso, tá? Nós vamos fazer o quê? Você vai ver que Boaz, ele toma uma decisão. Preste atenção no que eu vou te dizer. Hombridade, masculinidade bíblica é uma decisão que eu tomei. Eu tomei a decisão de ser um homem bíblico. É fácil? Não é fácil. Sou tentado como todo mundo, sou provado como todo mundo, mas eu tomei uma decisão de ser um homem bíblico, tá? Estou mudando, estou em constante abandono de coisas que desagradam a Deus. Mas a ideia é exatamente esta. Quando você olha para Boaz, você olha alguém que se comprometeu, alguém que se guardou e alguém que foi tremendamente abençoado pelo Senhor, pela posição que ele tomou. Irmãos, entenda, masculinidade bíblica, ela é uma decisão. Eu decido ser um homem bíblico. Por quê? Nós temos dentro das nossas igrejas muitos homens que não estão vivendo segundo os padrões bíblicos. Mas queira Deus que esta aula sirva, não somente a minha, mas de outros youtubers, da aula que você vai assistir dentro da tua classe, sirva para fazer de você um homem segundo o coração de Deus. Tá bom?
Deus te abençoe. Até a próxima semana.